Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson Oliveira, professor da disciplina de Administração da Produção e Logística. Bom, senhores, como eu havia comentado com vocês, o assunto anterior foi referente a layout, certo? Então, o layout ou arranjo físico, nós comentamos 3 clássicos e 2 híbridos, correto? E nesse assunto aqui, como é referente a balanceamento de linhas, ele é um subconteúdo do arranjo físico por produto ou linear. Bom, senhores, a gente sabe que o arranjo físico por produto ou linear é um arranjo que ele é aplicado para a produção de determinados produtos que agregam valores. Então, cada etapa do processo é uma atividade. Então, começa com um inicial, né, de uma matéria-prima qualquer e finaliza com um produto acabado. Por exemplo, uma placa de uma TV e aqui no final aparece a TV pronta, já embalada para ser vendida. Então, a gente precisa fazer o balanceamento dessa linha para que nenhum desses tipos deste trabalho seja desfalcado, seja desalinhado. Exemplo, esse processo 1 aqui, ele tem mais atividades do que o processo 2. Então, vamos precisar balancear. Então, esse tipo de procedimento é justamente para configurar as estações desses trabalhos. Ok? Então, senhores, aqui temos um exemplo, tá, de balanceamento de linha. A gente precisa fazer um balanceamento para essa linha de produção de produto A, que é 320 unidades produzidas num turno de 8 horas. Aqui tem um ilustrativo, um retrato de um relatório, né, em que a coluna tem tarefa, tempo e dependente. Ou seja, a tarefa 1 ela tem 1 minuto, né, de duração, não depende de nenhum anterior. A tarefa B ela tem um tempo de 0,7 de processo, né? Depende da atividade A. A tarefa C ela tem 0,5 minutos de tarefa. Não depende também de nenhuma outra anterior. Porém, a D ela tem uma duração de 0,2 minutos e depende da tarefa da B e da C. Aqui no final, 2,4 já é o total das tarefas. Então, vamos fazer um balanceamento para ver a quantidade de produtos que devem sair, né, da linha de uma melhor forma possível. Então, o primeiro procedimento para a gente fazer esse tipo de balanceamento é calcular o tempo de ciclo, tá? E o tempo de ciclo, ele é essa formulazinha aqui, ó. Tempo total disponível, número de produtos produzidos. É uma divisão, tá? É uma razão em que um numerador, ele é o tempo total disponível e o denominador é o número de produtos produzidos. Então, o tempo de ciclo do produto A, ele é 8 horas, né, que é o turno, e a unidade que nós precisamos, que está na tabelazinha lá do slide anterior, é em minutos. Então, você precisa fazer a conversão. O que seria? Você multiplicar 8 horas por 60 minutos e dividir por 320, que é a quantidade de produtos fabricados dentro de um turno de 8 horas. 320. Correto? Então, senhores, o tempo de ciclo ele é equivalente a 480 minutos dividido por 320, que é 1,5 minutos a unidade, por unidade. Significa que a cada 1,5 minutos, um produto sai da linha de produção. Então,
a gente está lá na fábrica produzindo a TV de LCD de 54 polegadas. Então, essa TV, ela vai começar no processo como uma placa e vai sair dela prontinha para ir para uma loja bemol ser vendida. E cada 1,5 minutos, essa TV está totalmente acabada. Ou seja, o produto acabado completo. Só para ser vendido na bemol. Segundo procedimento, é para a gente calcular um mínimo de número de estações. Tá? Então, como seria esse número mínimo de estações? A fórmula é essa aqui. Número mínimo de estações é igual a tempo total do processo dividido por tempo de ciclo. Também é uma razão, né? Então, o mínimo número de estações seria o que? Tempo total do processo. Qual seria esse tempo total do processo? Seria 2,4, que está lá na tabela, que é a somatória em minutos das atividades ABCD. No numerador vai ficar o tempo de ciclo que calculamos de 1,5 no slide anterior, certo? Então, vamos arredondar, deu 1,6 arredondando para mais, então dá 2 estações. Professor, o que é 2 estações? São 2 trabalhos, tá? São 2 períodos de processo. Ou seja, uma vez que o número mínimo de estações de trabalho é 2, primeiro podemos representar de 2 retângulos. Eu vou passar aqui um exemplo ilustrativo no próximo slide desses dois, como seria essas estações. Então, aí para cada tarefa a gente vai alocar, né, uma ordem pelo diagrama de procedência, conforme ilustrado, tá? E também a forma de garantir que os tempos totais de operações não ultrapassem o tempo de ciclo. Ou seja, temos que balancear a linha e não podemos passar, cada estação não pode passar de 1,5 minutos. Calculamos as estações, que é o trabalho, o processo, e eu vou especificar melhor no próximo slide. Então, senhores, são 2 estações, certo? Que nós já calculamos, foram duas estações de trabalho. Então, aqui nessa primeira estação, eu vou colocar o trabalho da tarefa A, que é equivalente a 1 minuto, né? E aqui eu vou colocar também a tarefa C, que é equivalente a 0,5. Sabemos que para fazer a tarefa B, você precisa da tarefa A, correto? Então, aqui eu vou colocar nessa estação a tarefa B, que ela é equivalente a 0,7 minutos, tudo em minuto. E nessa mesma estação eu vou colocar a tarefa D. Perceba que a gente está fazendo balanceamento da linha do processo de produção linear. Então, nessa estação D, nessa estação 2 do processo da tarefa D, ela é equivalente a 0,2. Então, você sabe que C, né, ele precisa ser feito para poder aparecer o D. E o B da mesma forma, tá? O B precisa da sequência para poder aparecer a tarefa D. Bom, vamos somar aqui quanto tempo é dessa estação? De 1,5, certo? E nessa outra estação é 9, 0,9. Então, na estação 1, nós estamos no limite já do tempo de ciclo, que lembrando que o tempo de ciclo é de 1,5 minutos, não pode passar. Então, nessa estação já está no limite. Tempo ocioso, 0. Nessa estação já temos 0,9 de tempo de ciclo de processo da estação. E a gente tem uma ociosidade de, como é 1,5 menos 0,9, nós temos essa ociosidade de 0,6 minutos. Ah, professor, por quê? Porque eu subtraí.
Se eu sei que o meu tempo de ciclo do processo é de 1,5, eu subtraio por 0,9. Porque 0,9 é o tempo total da estação 2. Então, na estação 1 eu não tenho ociosidade, porém na estação 2 eu já tenho 0,6 de ociosidade. Então, essa aqui é a alternativa A de balanceamento de linha para esse processo produtivo. Na alternativa 2, a gente já vai fazer esse balanceamento diferente. Eu vou colocar aqui, tá, o processo A nessa única estação de 1 minuto. Nessa outra estação, eu vou colocar aqui essa tarefa B, né, que a gente sabe que é equivalente a 0,7 minutos para concluir esse processo. Aí, essa tarefa eu vou colocar aqui a tarefa D e C junto nessa estação de trabalho. D, a gente sabe que é 0,2, né? E C é 0,05. Vamos lá somar 1 minuto aqui na estação 1. Na estação 2 é 0,7 mais 0,2 que dá 9, mais 0,5 que dá 1,4 minutos. Então, está dentro do padrão, né, de 1 minuto, porque a gente sabe que o tempo de ciclo é de 1,5. E aqui também está quase no limite, 1,4. A linha ficou balanceada. Vamos verificar. Tempo de ociosidade aqui, quanto é que foi? Se eu sei que nessa estação eu tenho um tempo de estação de processo de 1 minuto, então a minha ociosidade foi de 0,4. Por quê, professor? Porque a gente sabe que o tempo de processo por estação é de 1,4, já é diferente do anterior, que o anterior, o tempo de processo por estação era de 1,5, né? Naquela alternativa 1. Para essa alternativa 2, o tempo de estação por processo é de 1,4, tá? Então, a ociosidade aqui dessa estação 1 da alternativa 2 é de 0,4, né? E o tempo de ciclo do processo dela aqui é 1. Na estação 2 da alternativa 2, o tempo de ciclo do processo é 1,4, né? E a ociosidade aqui dela é de 0. Ok? Então, senhores, aqui a gente precisa calcular o percentual para a gente saber qual é a alternativa mais viável. Então, a gente verificou nos slides anteriores a alternativa 1 e a alternativa 2. A alternativa 1 disse que o tempo de ociosidade dela, né, aqui está a fórmula, que é tempo ocioso total por ciclo, e número de estações dividido por número de estações vezes o tempo de ciclo. Então, aqui, 0 mais 6. Por quê? Porque a gente sabe que na alternativa 1 a gente teve, na estação 1 da alternativa 1, 0 ocioso, porém, na estação 2 da alternativa 1 foi um tempo ocioso de 6, né? Aí dividiu por 2, porque são duas estações, e o tempo de ciclo do processo da estação da alternativa 1 foi de 1,5, no limite do tempo de ciclo calculado. Então, deu 0,2 aí vezes 100%, né? Que é a porcentagem, então deu 20% da alternativa 1, de ociosidade. Na alternativa 2, a gente teve aqui 0, né? Tempo de ociosidade da estação 2, da alternativa 2, e 4, tempo de ociosidade da alternativa 2 da estação 1, dividido por 2, vezes o tempo de ciclo total do processo da estação 2 da alternativa 2, foi de 1,4, que é igual a 0,14 multiplicado por 100, que dá 14%. Então, senhores, aqui, quanto menor o percentual ou a porcentagem do tempo de ocioso, mais balanceada a linha de produção fica, tá?
Mas quando o tempo ocioso total 0, significaria que a linha está totalmente balanceada e perfeita. Senhores, aqui eu fico com mais uma videoaula. Se vocês precisarem de mais esclarecimentos, pode estar revisando a apostila, pode estar entrando em contato comigo e também pode estar assistindo de novo essa videoaula. Tá ok? Eu estou disponível para responder as dúvidas de vocês. Obrigado e até a próxima, hein?